Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a briga do Silas Malafaia com o Bolsonaro, né? O Silas Malafaia teria chamado o Bolsonaro de porcaria de líder e disse que ele foi covarde nas eleições de São Paulo, que ele deveria ter apoiado o Nunes mais e não sei o que lá. E eu acho que tem uma falha de entendimento do Silas Malafaia nessa história, mas de qualquer forma eu acho muito importante ressaltar que o que está acontecendo aqui é os jornais estão pegando cortes dessa entrevista deslocados do contexto para criar intriga. Gente, isso daqui, o pessoal da esquerda, o pessoal da mídia tradicional socialista tá doido para ter intriga na direita. Por quê? Porque eles sabem que é a única chance do Boulos ganhar em São Paulo. Eles querem fazer Bolsonaro brigar com o pessoal da direita, querem criar uma briga na direita. Estão rindo. A Mônica Bergamo ri em determinados pontos quando o Silas Malafaia fala alguma coisa, por quê? Eles criticavam pra caramba os cortes do Marçal, né? Mas aí ela fez aquele cortezinho exatamente daquilo que o Silas Malafaia falou para dizer que não, que o Bolsonaro é uma porcaria de líder. O Silas Malafaia não falou que o Bolsonaro é uma porcaria de líder. Ele falou que o Bolsonaro estava agindo como um líder porcaria, por quê? Porque se comprometeu com o Nunes em São Paulo e não quis defender ele no final, né? Vamos falar sobre esse assunto, porque também, aí do outro lado também já está aqui o pessoal falando que o Van Garten criticou o Malafaia, dizendo que roupa suja se lava em casa. Repara, a imprensa está querendo criar treta, não caiam nessa história. Não tem treta nenhuma. O Malafaia fez críticas ao Bolsonaro? Fez. Talvez o Van Garten tenha razão aqui, esse tipo de crítica deveria ficar entre eles, não deveria ser exposto principalmente na mídia tradicional, principalmente para jornalistas que todo mundo sabe querem eleger o Boulos, né? Estão desesperados lá em São Paulo, por quê? Porque a esquerda foi muito mal na eleição, foi muito mal mesmo. Perdeu espaço, a esquerda como um todo. A única expectativa que eles têm é justamente, se eles ganharem São Paulo, eles vão poder dizer, não, tá vendo, a esquerda ganhou. Ganhou a maior cidade do Brasil, pronto, resolvido o problema. Então é isso que eles estão fazendo, eles estão querendo criar treta na direita, né? E tá muito forte isso. Tanto o pessoal do Marçal querendo pregar voto nulo e coisa e tal, eu acho que não vão conseguir não, tá? Não acho que vai dar em nada isso aqui não. Mas que eles estão tentando emplacar essa narrativa, E agora a briga do Bolsonaro com o Malafaia. Vamos entender esse caso aqui, porque tem exagero, não é uma crítica tão aberta quanto o pessoal está querendo fazer crer. Houve uma crítica sim, em que eu acho que o Malafaia está errado nessa crítica, mas a crítica é muito mais leve no final das contas, tá? E mais do que isso, a imprensa, cara, a imprensa quer isso. Tomem cuidado com isso. Lembra, a imprensa não faz nada que não tenha um objetivo político por trás. Essa notícia foi sugerida por Ostra Gratinada. Peter, você já assistiu Breaking Bad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Malafaia fez uma entrevista com a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, né? A entrevista inteira tá aqui, ó, é um vídeo no YouTube, você pode procurar, Folha de São Paulo, Malafaia e Mônica Bergamo, é uma entrevista de 40 e tantos minutos, então eles falam sobre um monte de coisa, e o Silas Malafaia é um cara muito espontâneo, é um cara muito aberto, todo mundo sabe disso, e ele falou em determinado momento que ele criticou o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro deveria ser mais presente, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, né? Qual que foi a crítica que o Malafaia fez? A crítica que ele fez é que Bolsonaro aceitou apoiar o Nunes em São Paulo, aceitou apoiar o Eduardo Pimentel mesmo? O Pimentel lá em Curitiba, e no final das contas ficou em cima do muro, não quis apoiar nenhum dos dois e acabou deixando, de um lado, o Marçal crescer em São Paulo e de outro lado, a Cristina Gramel crescer em Curitiba, né? Esse seria a preocupação do Silas Malafaia. Por que é a preocupação dele? Porque ele vê a política pelos olhos do lado dele, tá? Deixa eu explicar para vocês. A igreja, ela tem mesmo o poder de pedir votos para as pessoas. Eles têm eleitorado cativo. Eles realmente conseguem pedir votos e fazer muita gente votar. A liderança de Bolsonaro não é assim. Ao contrário do que o pessoal gosta de dizer, que os seguidores de Bolsonaro são gado, o que acontece na prática é exatamente o contrário, tá? Os seguidores de Bolsonaro, quem vota em Bolsonaro, vota exatamente porque entende que Bolsonaro encarna uma série de qualidades, uma série de valores que são comuns a todo o povo brasileiro, né? No final das contas, essa é a situação de Bolsonaro. Ele é um líder não porque ele manda no eleitorado dele, ele é um líder porque o eleitorado reconhece nele valores, né? Só que uma liderança desse tipo, embora seja uma liderança muito importante,
não é uma liderança gadística, não é um troço. O Bolsonaro não pode virar assim, ó, todo mundo vota no Nunes aqui, que vai todo mundo votar no Nunes. Não vai acontecer isso. Tanto que muita gente lá em São Paulo preferiu votar no Marçal, e são apoiadores de Bolsonaro. E tá ok isso, não tem nada de errado nisso. É o que eu falo para vocês, né? Também eu acho um erro o pessoal do Marçal falar, ah não, o pessoal que votou no Nunes votou porque obedeceu o Bolsonaro. Porque não foi assim não. Eu expliquei por que eu, se votasse em São Paulo, eu não voto em São Paulo, se eu votasse em São Paulo, porque eu votaria no Nunes. Mas não é porque Bolsonaro mandou, não tem esse negócio. É porque eu acho realmente que Marçal é um cara que acabou de chegar, cara. Eu não sei quem é Marçal. Você pode ter uma visão diferente de mim, ok? É direito seu. Para mim, a Marçal é um cara que acabou de chegar, eu não sei quem é essa pessoa. Estão falando que ele é antissistema, mas se eu ver as propostas dele, é tudo proposta de sistema. É tudo proposta de socialista. Então, não sei, não me empolguei com o cara, não. Mas eu entendo que tem gente que se empolgou. Não tem problema nenhum. A pessoa se empolga lá, cada um empolga com o que quiser, não tem problema nenhum. De qualquer forma, ninguém está dizendo que o Nunes é direita. Nunes não é direita, eu sei disso. A questão toda é o Nunes dar o apoio para o Bolsonaro em 2026. De novo, a importância dessas eleições de 2024 é a base para as eleições de 2026. Sinceramente, eu me preocupo muito pouco com prefeito, vereador, acho que faz muito pouca diferença no status global das coisas. Pode fazer diferença na sua cidade, coisa e tal, mas não faz uma diferença muito grande em termos de país. A questão é justamente a base para 2026. Eu sempre deixei claro para vocês que essa é a minha visão. Você tem o direito de pensar diferente de mim, é lógico, você acha o que você quiser. Eu penso desse jeito, né? Então, a visão é essa, né? Ao contrário do que diz o Silas Malafaia, talvez porque ele tem esse controle sobre o eleitorado dele, né? O eleitorado do Silas Malafaia, ele consegue fazer uma boa parte deles. É lógico, também não são gado, também não, eles também pensam, coisa e tal, mas como tem toda essa interação da questão mística, da questão transcendental e coisa e tal, da religião, ele acaba convencendo muita gente a votar como ele quer. Bolsonaro não é assim. Bolsonaro não controla o eleitorado do Bolsonaro. O Bolsonaro sinaliza, o Bolsonaro ajuda, mas ele não controla de forma completa o que vai acontecer. Então essa é a situação no final das contas, né? Bom, então vamos lá. Olha só, quais foram as críticas do Silas Malafaia? O Malafaia disse que o Bolsonaro passou um posicionamento de que não é confiável em apoios políticos, porque ele se omitiu nas eleições da capital paulista por medo. Não, ele se omitiu nas eleições da capital paulista porque ele viu que não conseguiria ajudar. E desde o início, vamos combinar, o Bolsonaro sempre deixou claro que o Nunes não era o candidato do coração dele. O Bolsonaro queria um candidato próprio lá em São Paulo, né? O que aconteceu foi uma negociação, né? E chegaram nesse acordo. O Bolsonaro apoiou o Nunes. Ele, inclusive, criticou, no final das contas, o Ricardo Salles, criticou várias pessoas da direita para apoiar o Nunes, né? E foi fundamental esse apoio do Bolsonaro, né? Mas ele não tinha como fazer mais do que isso. Eu acho que esse que é o grande erro de entendimento do Malafaia. Ele não tinha como, o Bolsonaro não tinha como fazer mais do que ele fez, né? Ele sinalizou apoio duplo em Curitiba, no Paraná. Quem vai fazer uma aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo, no Paraná, foi uma vergonha. De novo, ele falou isso, ele disse isso no contexto de que ele tinha falado isso para Bolsonaro no WhatsApp. Ou seja, ele não estava criticando Bolsonaro na entrevista da Mônica Bergamo. É que a Mônica Bergamo pegou o corte ali, como se ele estivesse falando isso ali na hora. Não, ele falou para ela, eu falei com o Bolsonaro no celular que quem vai fazer uma aliança com um cara que não é confiável? Ou seja, ele estava querendo convencer o Bolsonaro a apoiar abertamente o Pimentel em Curitiba e o Nunes em São Paulo, porque ele entende que seria muito importante manter esse apoio político, né? E o que talvez o Bolsonaro não tenha conseguido passar para o Silas Malafaia é que o Bolsonaro não tem como fazer mais do que ele fez, né? O que ele fez já foi o apoio suficiente. Agora, não tem jeito, o eleitorado do Bolsonaro não é gado, ao contrário de outros eleitorados por aí. Aí aqui, ó, segundo o pastor, o presidente foi covarde, omisso para ficar de bem com os seguidores por medo do Pablo Marçal, disse ele, né? E ganhar e ele ser derrotado. O PL do Bolsonaro apoia o prefeito Ricardo Nunes e não sei o que lá. Isso tudo, de novo, isso aqui não foi ele criticando o Bolsonaro na entrevista da Mônica Bergamo, foi ele falando para a Mônica Bergamo que ele tinha falado com o Bolsonaro isso no telefone. Foi um recado que ele falou com o Bolsonaro no telefone, usou esses termos todos com o Bolsonaro, porque ele se considera uma pessoa muito próxima do Bolsonaro, ele considera uma pessoa que ajuda muito o Bolsonaro e que tem a liberdade de falar essas coisas com ele no final das contas, né? Aqui, ó. Malafaia diz que enviou mais de 30 mensagens no WhatsApp para Bolsonaro,
Como você apoia um canalha que falsificou documento? Não, o Bolsonaro nunca apoiou o Marçal, tá vendo? É isso que eu falo. É injustiça desse pessoal com o Bolsonaro. Malafaia está sendo injusto. Mas, de novo, o que a esquerda está fazendo? O que os jornais estão fazendo? Estão pegando esse troço, esse trechinho, em que o Malafaia fala assim, virou para Mônica Bergamo, olha, sabe o que eu falei para o Bolsonaro com ele? Eu falei com ele no WhatsApp, eu falei que você está sendo covarde, você está sendo omisso, como é que você vai apoiar um canalha que falsificou documento e coisa e tal? Ou seja, ele falou isso com o Bolsonaro no celular. Aí a Mônica Bergamo, os jornais da esquerda pegam isso e falam como se o Malafaia estivesse falando isso do Bolsonaro para o público, criticando. Entenderam o problema? A esquerda quer causar a confusão no final das contas. A confusão não é essa. Eu concordo com o Van Garten. O Malafaia não devia ter dado essa entrevista, né? Ele sabe que a imprensa é uma imprensa suja, é uma imprensa que vai botar a coisa, vai usar o que você disse da pior forma possível, mas enfim, ele falou, mas não é essa coisa tão ruim quanto estão pintando aqui, né? Eu acho que vale a pena ver esse trechinho aqui, ó, o trechinho final dessa... Deixa eu tocar esse trechinho rapidinho aqui para vocês. Falou para todo mundo, para a imprensa. Se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação dia 25 de fevereiro. Então ele me respeita. Por quê? Porque só quem defendeu esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu. Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele purissimamente por essa postura. O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito? Sabe que eu mantenho respeito? Eu vou te explicar por quê. Eu aprendi isso naquilo que são meus princípios. Sabe? Eu aprendi isso com meu sogro e com meu pai. Foram dois caras extraordinários, pastores que eu não chego nem no fiapo de unha deles. Eles me ensinaram assim. Silas, um homem tem direito de errar. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Ele tem direito de errar. Ou seja, o tempo todo... Olha a Mônica Bergamo rindo. Mas ele foi uma decepção para você aqui, olha só. Não, de qualquer forma, né? Para mim foi uma... E eu disse para ele, Mônica, eu não estou falando nada para você que eu seria covarde se não dissesse para Bolsonaro. Ou seja, a entrevista toda foi isso. Todas essas críticas que a Mônica Bergamo colocou como se o Silas Malafaia estivesse criticando o Bolsonaro, era ele falando que ele falou no WhatsApp para o Bolsonaro essas coisas todas, né? Concordo com o Van Garten, o Silas Malafaia não deveria lavar essa roupa suja, ainda mais com a imprensa, né? Ainda mais com a imprensa. Mas, de novo, tomem cuidado com isso. Estão querendo criar uma confusão entre bolsonaristas e o Silas Malafaia. Estão querendo criar uma confusão entre marçalistas e Nunes. Não caiam nisso daí. A esquerda quer eleger o Boulos em São Paulo. Estão desesperados para eleger o Boulos, porque o Boulos vai perder. E eles querem fazer o Boulos ganhar em São Paulo de qualquer jeito, porque é a única maneira do PT vender essa eleição como uma vitória deles. Dizer que perdemos no país inteiro, mas em São Paulo a gente ganhou. Então tomem cuidado, tá? Não tem briga não, tá? Teve desavença? Teve desacordo? Tem, pô, é normal, todo mundo tem desacordo, pô, todo mundo tem coisa pra falar. O Malafaia precisava ter falado isso pra Mônica Bergamo, eu acho que o Malafaia exagerou nisso daí, né? O Malafaia tinha que entender que Bolsonaro fez o que ele podia, mas em momento algum o Bolsonaro estava empolgado com o Ricardo Nunes desde o início dessa corrida, né? Então é isso daí, tomem cuidado, a esquerda está querendo criar confusão, não caiam nessa pilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.